Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar o cálculo diferencial e integral, bem como a análise real. Então, vamos aqui continuar estudando essa questão da continuidade, limite e continuidade de funções. Então, nós podemos rapidamente resumir. Nós temos um caso 1 a ser considerado em que f, a função f de x é contínua em x igual a p. E isso implica de duas maneiras, né? Em um sentido e no seu sentido inverso, de que o limite de f de x, quando x tende a p, é igual a f de p. Então, se a função f de x é contínua em duas dimensões, limite de f de x é igual a f de p quando x tende a p, ou limite de f de x quando x tende a p é igual a f de p. Pois bem, esse é o caso aqui rapidamente, aqui f de x, aqui p, então nós temos uma curva, aqui b, aqui a, aqui f de p, f de a, e f de b. Muito bem. Então aqui nós sabemos que o limite, vamos escrever assim, o limite de f de x quando x tende a p por valores menores do que p é igual ao limite quando f de x tende a p por valores maiores do que p, isso é igual ao limite quando x tende a p aqui em f de x, e isso é igual a f de p. Muito bem, então vamos analisar o caso 2. Agora, analisar o caso 2. E um outro detalhe importante é que se f de x é contínua em x igual a p, então existe o limite de f de x quando x tende a p, isso é igual a f de p. E o inverso é verdade. Quando nós temos o limite de f de x quando x tende a p igual a f de p, isso implica que f de x é contínua. Então, vamos analisar outro caso. Caso número 2. Caso número 2, vamos analisar cuidadosamente. Então aqui nós temos f de x, aqui x, um gráfico em duas dimensões. Nós temos A, B e P. Vamos considerar a seguinte curva aqui. Aqui nós podemos fazer assim. E vamos considerar um termo K. Aqui f de A e aqui f de B. Muito bem, então vamos analisar cuidadosamente. Então aqui, se nós calcularmos o limite de f de x, quando x tende a p a partir de valores maiores do que p, ou seja, nesse sentido, nós se aproximamos desse valor k. Ou seja, na imagem aproxima-se do valor k. Aqui está. E quando nós calculamos o limite de f de x, quando x tende a p a partir de valores menores do que p, do mesmo modo, nós encontramos na imagem a aproximação do valor k. A questão é que p, aqui, nós precisamos escrever que x igual a p não é definido
no domínio da função f de x. Então, x igual a p não pertence ao domínio. A função, o x igual a p não pertence, podemos dizer assim, que x igual a p não pertence ao domínio de f de x. De outro modo, f de x não está definida em seu domínio para x igual a p. Então, existe a tendência na imagem para a imagem se aproximar de um valor k. Porém, esse valor k, ele é um valor em torno do qual a imagem se aproxima, tanto a partir de valores maiores, bem como a partir de valores menores. Então, há essa convergência, porém, x igual a p não pertence ao domínio e, portanto, não é definido no domínio da função f de x. Ainda assim, nós podemos definir aqui que o limite de f de x, quando x tende a p a partir de valores maiores do que p, é igual ao limite de f de x, quando x tende a p a partir de valores menores do que p, isso é igual ao limite de f de x, quando x tende a p. E isso tende, na imagem, converge para um valor k. Apenas converge para o valor k. Esse é um caso. Vamos então analisar um outro caso, um terceiro caso. Vamos encerrar a aula neste ponto e apresentaremos o caso número 3. Muito obrigado a todos.